eu queria, antes de mais, pedir-lhe que comentasse esta trajetória e esta relação estranha, eu diria, desta mãe com as filhas. É curioso porque a Maria utilizou aqui várias vezes a palavra certa, que é a palavra progenitora, não é? Porque mãe é efetivamente uma coisa... É outra coisa. É outra coisa. Eu diria que aquilo que sobressai, sem dúvida, nesta história de vida tão atípica, é a violência, e a violência em múltiplas formas. Eu ouvi aqui a Fátima, por exemplo, perguntar se ao longo do casamento houve violência. E eu percebi aquilo que a Fátima perguntou, ou seja, a Fátima estava a referir-se aqui à violência física, neste caso. A verdade é que a violência física, e que nos choca a todos, é quase sempre um estágio a que se chega depois de existirem outras formas de violência. Tão más quanto essa. Exatamente. Sobretudo na medida em que, quando nós falamos de violência, Fátima, seja ela entre marido e mulher, seja entre pais e filhos, ou progenitores e filhos, nós estamos sempre a falar de histórias de subjugação, nós estamos a falar do exercício de poder de um sobre o outro, estamos quase sempre a falar também de insegurança da parte de quem exerce este poder que não tem rigorosamente nada com o nosso poder pessoal. E, portanto, eu gostava de dizer que a história de violência da Maria começou, de facto, em casa dos pais. E, portanto, o medo, a vergonha, a sensação de obrigação, a sensação de não ser dona da sua própria vontade, começou muito antes desta relação. Depois eu gostava de chamar a atenção para outra questão, ainda a propósito desta história do exercício do poder sobre o outro. Nós estamos a falar, de facto, de uma progenitora violenta, mas também estamos a falar de um exercício de poder que se estendia às suas relações amorosas. Porque repare que quando falamos dos namorados ou dos amantes, nós estamos a falar de relacionamentos com pessoas mais novas. E, portanto, estamos também a falar de Ela novo... poder ser dominante na mesma. É, exatamente. O padrão, no fundo, é sempre o mesmo. Depois eu gostava de chamar a atenção para uma outra coisa, e que diz respeito, infelizmente, à probabilidade elevada de, no fundo, qualquer criança vir a ser, na idade adulta, exposta a uma situação de violência, neste caso na relação de casal, na medida em que tenha sido, enquanto criança, exposta a quaisquer formas de violência, por exemplo, na relação entre o pai e a mãe. E isto é verdade tanto no caso da Maria como no caso do ex-marido. Isto é, porque a Maria foi exposta claramente a vários episódios de violência da mãe para as filhas. E, tanto quanto eu pude ouvir aqui, o ex-marido da Maria foi exposto também a uma situação de violência doméstica entre o pai e a mãe. Portanto, aprenderam este padrão. Exatamente, isto é, porque quando há uma relação de desrespeito, de violência entre os progenitores, aquilo que nós apreendemos é que aquela é a normalidade. Claro. E seguramente que há 40 anos a informação era muito menor. E, portanto, aquilo que era normal para uma adolescente, neste caso, era aquilo que o pai e a mãe mostrariam. Portanto, para a Maria, aquilo era seguramente a normalidade. Eu gostava de sublinhar, porque é muito comum ainda hoje, e ainda hoje nós temos situações, se calhar não exatamente como esta, mas inúmeras situações de violência nas suas múltiplas formas, e as perguntas que mais frequentemente se colocam é: mas porquê? Porquê que aquela pessoa não saiu? Porquê que aquela pessoa não disse um basta? E eu gostava de sublinhar, violência é ameaça, é subjugação, é colocar sobre os ombros da outra pessoa um medo, um pavor intenso que faz com que a pessoa se sinta efetivamente bloqueada e haja esta sensação de que, claro, se eu for dizer alguma coisa, quem é que vai acreditar? A fatura é muito pior do que aquilo que eu já tenho. Exatamente, exatamente. E é importantíssimo, sobretudo, chamar a atenção para a importância da socialização. Ou seja, eu diria que não há, no fundo, maior imunidade para qualquer um de nós do que termos ao nosso lado outras pessoas que nos possam amparar, pessoas que possam acreditar em nós, seja lá qual for a nossa realidade. E nos mostram outras realidades que não a nossa. Mas, sobretudo, Fátima,
porque a violência, como eu digo, assume múltiplas formas e aquilo que se passa dentro de uma casa não é necessariamente aquilo que os outros veem. Claro. Nós precisamos de construir relações de intimidade que nos permitam sentir-nos suficientemente amparados, Exatamente. que nos permitam contar a nossa história sem que nos sintamos sistematicamente colocados em causa, Claro. sem que nos sintamos ameaçados. Exatamente.